a igreja do Nazareno, né? E é superintendente aí de uma grande área da igreja do Nazareno, mas é um servo humilde, não tão humilde como eu, mas quebra o galho, né? A Igreja Nazareno Obrigado. teve grande repercussão em Campinas, né, também. Ah, Sim. verdade. É, Na verdade, a igreja ok. começou ali, né, em 1958, e dali para o Brasil toda ela espalhou daí. Verdade. Conheço a história de vocês. Linda história. Amém. Então, Anda Então, é uma pastor abençoado. Roberto, alegria, está com você, pastor Roberto. é uma alegria estar aqui, e deixa eu explicar um pouco como é que eu cheguei, como diz a Covid, né? Quinta-feira da semana passada, estava na igreja, estava trabalhando, dando o apoio lá para o serralheiro, o pedreiro, naquela continuação do muro, das grades lá para a igreja. Aí, só que semana passada chegou aqui, o Osésio escapou dessa, né, Osésio? Chegou aqui a 4 graus. Meu Deus! 4 graus, é. Aí, tava com uma camiseta simples por baixo, inclusive essa aqui, essa blusa aqui de gola alta, e uma japona. Tava frio, né? Aí eu comecei a movimentar um pouco lá, começou a esquentar, daí eu fui lá no gabinete pastoral, tirei a japona, essa blusa, e coloquei a japona de volta, porque estava frio. Mas ainda assim, estava me movimentando bastante, sentindo calor. Aí fui lá, tirei a japona e fiquei só com a camiseta de manga curta, só que ela tinha suado nas costas, né? E daí deu uma rajada de vento, assim, frio, e eu percebi que aquilo ali não entrou bem, né? Falei, ixi, não tá legal, essa camisa nas costas molhada, esse vento agora que tava frio. Imaginei que fosse um resfriado, que a partir de então eu senti a cabeça meio pesada, aquela coisa e tal. Aí, mas desconsiderei, e a minha filha falou, pai, faz o teste, de repente é Covid. Eu falei, não, filha, isso é resfriado, coisa e tal. Isso quinta, sexta, sábado, cabeça um pouco pesada, nariz trancado, coisa típica de um resfriado mesmo. Aí segunda-feira, normal, senti domingo, na verdade, dores nas pernas, assim, muito forte, parecia que eu tinha corrido uma maratona, assim, dor muito forte nas pernas e uma dor lombar atrás, assim, nas costas. Aí pensei, resfriado, né? Aí terça-feira, eu tô tentando tirar as terças-feiras como dia de folga aí. Segunda não consigo e o único dia que eu consigo é terça. Aí eu ia descer aqui uns 80 quilômetros aqui, até Morretes. Minha mãe mora lá. Ia levar alguns medicamentos para ela, água mineral, café, essas coisas. Ia passar o dia com ela lá, ia fazer algumas coisas lá no terreno. Ela tem uma chácara pequena, é um terreno pequeno. Só que deu um vento muito forte, cheio de folha, ia dar uma ajuda para ela, porque ela mora sozinha. Aí eu fui na farmácia, comprei. Na hora que eu entrei na farmácia para comprar o glifage lá que ela toma lá, o remédio lá, aí tinha uma placa assim, né? Teste Covid, rápido. Aí me deu um estalo assim, falei, vou fazer esse teste aí. Aí eu me informei o valor, fiz o teste ali, e não aliviei que deu reagente, né? Deu positivo para Covid. Aí eu entendo que foi a direção de Deus, né? Porque eu ia me encontrar com a minha mãe, ela já tomou as 2 doses da vacina, mas não imuniza, etc e tal, né? Como a gente bem sabe. Aí eu liguei para ela, falei, mãe, é o seguinte, ó, fica tranquila aí, não se preocupe, mas eu fiz o teste agora e positivou aqui. Então eu não vou descer, tá? Fica tranquila, mas eu tô bem, tá tudo tranquilo e tal. Tranquilizei ela. Aí ela, não, tá bom, filho, tudo bem, tudo tranquilo. Aí fiz os comunicados necessários para todos os grupos aí, falando que estava tudo bem, ia ficar de castigo 10 dias aí, como hoje é o terceiro dia, né? Estou enclausurado aqui, seguindo rigorosamente o protocolo, mas graças a Deus estou bem, perdi o paladar, né? E é ruim você comer e não sentir o sabor, realmente, é terrível isso. E o cheiro, não sinto nada. O perfume mais forte que você pode puxar, você não sente mesmo. É impressionante como isso afeta mesmo assim. Não tenho dor de cabeça, dor de garganta, nada, graças a Deus. As vias respiratórias estão
limpa, você percebe que tem alguma secreção, mas não é nada assim. Não estou tossindo, então, graças a Deus, hoje é o terceiro dia apenas, né, desse processo todo, acredito que já estivesse há mais dias com isso, mas e eu espero que vá assim até o final, tem sido bem branda esse efeito, né, essas reações aí da Covid. A esposa e a filha acredito que não estão em casa aqui, eu estou isolado, e graças a Deus tô bem. Até falei com o pastor Ronaldo, falei, pastor, se é bom você ter um plano B aí, né, porque de repente ele falou comigo na terça, né, e foi o dia que eu fiz o teste. Falei, hoje estou bem, mas é bom você ter um planinho B. De repente, quinta-feira pode ser que a coisa seja diferente. Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bom, estou bem aqui. Então, vejo que vocês são valentes aí, tem fé que ninguém colocou a máscara até agora. Tá vendo? Eu coloquei máscara na porta. Colocou a máscara aqui no microfone, aqui, né? No alto-falante aqui. Alto-falante. Mas estou bem, graças a Deus. Vamos em frente. Ô, aí. pastor Bom, Roberto. mas só uma pergunta: o que você tem na caneca, então? Nescau. Tinha, agora não tem mais nada. Ô, Paulo Roberto. Desculpa, Roberto. Convém aí que a sua esposa e filha façam o teste aqui no postinho, aqui no Parolim. É rápido e grátis, tá? Elas vão fazer, elas vão fazer. Eu fiz o teste com a minha esposa, também estava com um montão de sintomas, mas graças a Deus era só um resfriado. Estamos orando por você, viu? Amém, obrigado. Inclusive, na terça-feira eu peguei o carro, antes de me ficar recluso aqui, eu peguei a esposa e levei na Panvel, aqui perto, na Kennedy ali, porque foi ali que deu o resultado. Aí a farmacêutica falou, no momento, falou, olha, é interessante que a senhora venha aqui 2 dias depois para não dar um falso negativo. Ou seja, né, pode dar negativo, mas de fato, né, já está em processo ali, ou seja, já está com Covid. Então, mas não... hoje é quinta-feira, né? Não sentiu nada, não tem sentido nada, assim. A gente, claro, estamos com o álcool direto aqui, em tudo quanto é lugar, eu estou realmente seguindo rigorosamente. Então, mas a gente tem esse plano aí. A minha filha tem uma consulta agora, através de vídeo, né? Ela faz home office, então ela tem 11h30 uma consulta. Estamos acompanhando, Gerson. Obrigado pela dica aí. E é importante, claro, com certeza, né? Na verdade, mais amigos e que nós não nos encontramos da Nazareno contraíram a Covid, sabe? O secretário distrital, o pastor Alexandro, também na terça-feira positivou. Eu conheço ele. Então. E alguns contraíram aí. A gente sabe realmente, quando eu fui no posto, né? Aproveitando aqui, eu fui no posto ali, muita gente, bastante gente mesmo. A gente não tem, quem não foi ainda num posto de saúde em Curitiba aqui, não entendeu a dimensão da coisa mesmo. O negócio não é para assustar ninguém, mas se cuidem, né? Realmente. Muita gente chegando, exames, confirmando ou não, enfim. E vamos seguindo em frente em nome de Jesus. Bom, o pastor Ronaldo pediu para... Já, como ele falou, teve um tempo atrás, já tivemos alguns imprevistos aí, e coube, né? Calhou, a gente tem um tempo hoje nessa manhã aqui, e nós tivemos na sexta e no sábado um evento bacana, uma conferência chamada Servos Transformacionais. E foram várias ministrações, sexta-noite e sábado, das 9h ao meio-dia, e eu anotei algumas coisas aqui, e entre as anotações aqui eu achei muito interessante um compartilhar que teve sobre passos que Paulo usou na vida de Timóteo, né? E é muito interessante, porque Pedro, vamos dizer assim, influenciou Barnabé influenciou Paulo, a gente conhece a história, né? Paulo, Timóteo, ao ponto de Paulo chamar Timóteo de meu filho, né? Meu filho amado. E eu achei muito interessante a forma como foi abordada aqui, e fala sobre discipulado intencional, né?
eu acho que é muito importante para a gente, como líderes que somos, a gente sempre entender que nós somos olheiros também, nós somos, né, e precisamos ser aí observadores mesmo, porque a gente tem um tempo limitado de vida, nossa vida, como a própria palavra diz, como a neblina da manhã, passa muito rápido, e quem que a gente está influenciando, quem que a gente está mentoreando, palavra muito, né, em voga aí, coach, mentoreamento e etc e tal, discipulado, enfim, mas realmente eu acho que é muito importante, ainda mais nesse momento que nós estamos passando, quais são os nossos discípulos, quem nós estamos preparando para, não até para depois que a gente partir, mas já nesse momento, né, para replicar a nossa liderança, replicar aquilo que estamos fazendo mesmo. E é muito interessante porque a nossa capacidade de alcançar pessoas ela é limitada pelo círculo de amizades que a gente tem. E agora, se nós investirmos nas pessoas certas, trabalharmos com as pessoas certas, você veja o leque, né, o tamanho desse leque, como aumenta, né, essa capacidade de influência nossa através de outros líderes que, por sua vez, influenciarão outros líderes e assim sucessivamente. Tem um ditado que não é meu e é antigo, mas é muito interessante, que palavras convencem, né, e um exemplo ele arrasta. Não tem como, né? Você pode falar muito, eu posso falar muito, pode até realmente te convencer num momento, numa situação, mas olha, um exemplo, a pessoa leva para o resto da vida. E algumas passos, mas assim, se é que pode-se dizer, alguns passos, que claro que isso aqui não é fechado, né? Foram observações, impressões daquele que compartilhou a palavra. Ele colocou aqui como cinco passos, né? Vamos dizer assim, para um discipulado intencional. Não está numa ordem de prioridade, uma sequência aqui, acho que a gente até podia depois, pastor Ronaldo, conversar um pouco, né? Ter esse tempo realmente assim, para compartilhar mesmo sobre isso, mas vamos lá então. O primeiro é a questão da busca. Eu vou pedir para que você abra lá em Atos 16, Atos capítulo 16, versículo 1 ou 3 apenas. Paulo, no título da minha Bíblia diz, Paulo leva consigo a Timóteo, né? Então, a busca por pessoas com potencial. Se você quiser colocar, escrever alguma coisa aí, sei lá, busca com pessoas, né? De pessoas com potencial, né? Em Atos 16, do 1 ao 3, diz assim, chegou também a Derbe e a Listra, vamos repetir aqui, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então aqui a gente vê que Paulo já tinha, né, observado ali Timóteo. O próprio texto diz aqui, filho de uma judia, crente, de pai grego, a gente conhece a história, o contexto aqui, e o versículo 3, ou melhor, 2 ainda diz assim, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. E o versículo 3 ali demonstra o interesse de Paulo, né? A visão, assim, estrategista mesmo, a visão de um headhunter, né? De um caçador de cabeça ali, como Paulo era realmente ali, de um líder em potencial, que era Timóteo ali, quando diz assim, quis Paulo que ele, claro, Timóteo, né? Fosse em sua companhia. E por isso circuncidou por causa, né, dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego, ou seja, Paulo observou ali, Paulo buscou ali Timóteo, viu um potencial nele extraordinário e pensou consigo, eu vou trazer esse rapaz para baixo da minha asa. Eu vou discipular esse garoto. Eu vou fazer com que esse menino seja a minha ponta de lança aqui no Evangelho. E é muito interessante. Eu, assim, imagino
aqui, a gente vai chegar no céu e tem muitas pessoas que a gente, eu quero falar com Neemias, quero falar com, né, Pedro, quero falar com Paulo. Não sabemos se vai se processar dessa maneira, né, gente? A gente fala assim, não sabemos como é que vai ser, mas a gente tem isso na nossa mente, e Paulo é um cara extraordinário, né? É extraordinário. Das 27 cartas do Novo Testamento, 13 a gente sabe que são dele mesmo, assim, a autoria é inquestionável. Então, é espetacular mesmo. Lembrando, só um parênteses aqui, estava falando domingo, com relação ao dia da igreja perseguida, né? Sobre Paulo, que o perseguidor é perseguido, né? Você vê que coisa extraordinária como Deus age, né? Como Deus usa realmente as coisas mais loucas desse mundo, porque olhando como igreja, como líderes de igreja, qual de nós, né, recrutaria, entre aspas, né, Paulo, né? E Deus, que é soberano, maravilhoso, realmente traz Paulo, faz algo na vida dele e ele realmente faz o que ele fez, né, na igreja primitiva. Mas voltando aqui, a ideia aqui de Paulo foi trazer esse jovem, esse rapaz, que tinha várias qualidades ali para perto. Eu vou trabalhar na vida de Paulo, pensando, né? Paulo falando, eu vou trabalhar na vida de Timóteo, eu vou prepará-lo, e eu tenho um tempo limitado aqui. Eu acredito, aqui sou eu falando, né? Eu acredito que Paulo, ao longo da sua caminhada, já sabia muitas coisas que lhe aconteceriam no caminho, prisões, açoites, enfim, e ele precisaria de alguém para dar continuidade àquilo, e então ele faz realmente um discipulado intencional na vida de Timóteo. Outra característica, outro passo importante é a questão do relacionamento, né? Criar relacionamento íntimo com o seu discípulo. E isso a gente encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia também. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Que diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Então, ele cria um relacionamento tão maravilhoso com seu filho na fé, e o texto mostra bem isso, né? Relacionamento, né? E relacionamento é algo que é construído. Relacionamento não é algo que é imposto. Relacionamento não é algo que é de cima para baixo, enfiado pela goela, né? Então, eu acho muito interessante isso, porque um relacionamento íntimo, ele é algo cultivado, ele é algo regado, como cultivado que ele precisa ter ali água, ele precisa ter sol, né? É uma planta mesmo que você vai cuidando, que você de tempo em tempo vai olhando e vê o estado, o crescimento dela, um relacionamento mesmo, e um relacionamento íntimo, né? Diz respeito realmente à intimidade, não tem quartos escuros, não tem, né, áreas obscuras mesmo. A ideia de um relacionamento íntimo é que vamos rasgar o verbo, vamos abrir aqui, como diz, né, o confessionário aqui, vamos falar, realmente eu não tenho nada que esconder, eu como discípulo sinto a necessidade de prestar contas, isso é muito importante, né? No momento ou outro eu sou discípulo, sou discipulador, enfim, né? Então eu preciso me reportar para alguém, eu preciso prestar contas para alguém. Se eu tenho discípulos, eles precisam se reportar também, precisa ter esse relacionamento de intimidade para poder se abrir, porque é o que acontece muitas vezes, né? A gente conversa com algumas pessoas e você fala, e daí? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? A pessoa fala, tá tudo bem. Aí você sabe que não tá bem, né? Mas tá bem mesmo, você já sabe de algumas coisas, chegou até os teus ouvidos algumas coisas, e daí? Tá tudo tranquilo? Como é que tá a esposa? Aí a pessoa, não, tá tudo tranquilo, né? Aí já olha para baixo assim, tá tudo tranquilo, né? E você sabe que não está, né? Aí vem, que relacionamento é esse? Né?
mentiroso, né? Tentando nos ludibriar, tentando nos enganar. A gente sabe que não está bem, a pessoa sabe também que não está bem. Então, essa ideia de discipulado intencional é onde todas as armas, elas ficam lá na sala, né? Ficam lá na entrada já, e eu estou aqui e eu sou exatamente isso. Olha, eu tenho deficiência nessa área, eu preciso disso, eu preciso daquilo, estou sendo tentado nessa área, ou seja, um discipulado efetivo mesmo, né? O que Josué Campanha tem falado em algumas lives aí que a gente tem assistido, acho que vocês também, gente, é a questão do discipulado nesse momento de pandemia, como aflorou a urgência, a necessidade de um discipulado, porque as pessoas na igreja que tiveram um bom discipulado mesmo, elas estão dando ajuda para nós pastores e líderes aí. E as pessoas que não tiveram, elas, fugiram, saíram. Tem gente que nem deu tchau. Tem gente que saiu da igreja e nem deu tchau. Então é muito interessante isso, né? Então, pessoas que hoje, que tiveram um bom discipulado, que têm um bom relacionamento com a gente, elas ligam para a gente. Eu, antes de começar, recebi algumas mensagens, vou ter que responder depois aqui, e você fica assim, feliz, porque as pessoas aí, pastor, como é que você está? Pessoas que você pastoreou, pessoas que você vem discipulando, o meu líder também já entrou em contato aqui, então é gostoso quando você tem bons relacionamentos, né? E nós precisamos ser homens de bons relacionamentos, nós precisamos transitar, né? Transitar em todos os lugares, em todos os segmentos aí. Claro, muito mais ainda no discipulado, em quem nós estamos mentoreando, no bom sentido da palavra, que eu acredito que só tem, né, um bom sentido essa palavra, mentorear, né? Fazer a mente, né? A continuação aqui, outro passo é da imitação, né? Modela a sua vida e ensina princípios. Um líder, um discipulador efetivo, ele modela a sua vida e ensina princípios. 1 Coríntios 4,17. Vamos lá. 1 Coríntios 4,17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Se tem uma coisa que Paulo demonstra nesse versículo aqui, é que ele modela a sua vida e ele ensina através dos seus exemplos. E hoje nós encontramos uma dificuldade, né, muito grande, porque tem pessoas que elas usam aquela máxima de faça o que eu mando, né, e não faça o que eu faço. Resumindo e traduzindo, né, olha, o que eu estou fazendo, não siga. Fale aquilo que eu lhe recomendo para fazer, mas não siga os meus passos, né? Infelizmente tem muita gente assim. E Paulo não, diz assim, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará, e aqui acho que a ênfase, pelo menos nesse momento aqui para nós, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Paulo foi aquele que falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não apenas sejam meus imitadores, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, o referencial em última instância não sou eu, mas é Cristo. Eu estou seguindo ele, eu tenho condições de falar, sigam-me, porque eu estou exatamente seguindo exatamente o que Cristo né? E na continuação aqui, como por toda parte ensina em cada igreja. Isso aí chama-se credencial. Isso aí chama-se autoridade, né? Credencial, muitas vezes as pessoas elas estão muito presas a uma carteirinha lá, né? Tem gente que esquece a habilitação, esquece a carteira de identidade, esquece tudo, mas a credencial ali, entendeu? Ela se esconde atrás, parece um escudo essa credencial. E a nossa credencial é a nossa vida, é o nosso testemunho. É aquilo que nós somos quando estamos sozinhos mesmo, né? Já ouvimos falar de caráter. O que é caráter? Caráter é aquilo que eu sou quando eu estou sozinho, né? Quando ninguém está me observando, né? Então, Paulo tem essa moral, né? Ele tem essa capacidade de, né, de falar, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né?
Timóteo lembrará os meus caminhos em Cristo, como em toda parte ensino em cada igreja. Consistência, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, né, em nossa vida ministerial, consistência. Roberto, ele vive realmente aquilo que ele prega. Roberto, ele, né, ele não é duas faces, duas caras. Eu tenho tranquilidade em conversar com o Roberto, porque ele é realmente totalmente transparente. Isso é muito importante. Os nossos discípulos, vamos dizer assim, eles precisam olhar. E nós estamos com uma crise, não é novidade para ninguém que eu estou falando aqui nessa manhã, né, gente? Mas nós estamos com uma crise de líderes. Gente, o que é? Não vou entrar, tá, nesse assunto, mas só dando uma pincelada. O que é essa CPI aí? Você olha pro... Desculpe aqui, gente, mas você olha para os caras de pau ali, me perdoe a palavra, mas você conhece a história do cara que está, entendeu, ali, posando de santarrão ali, né? O pessoal já está falando até de CPI circo já. CPI circo. Então, que referenciais que nós temos, né? Que líderes que nós temos em todos os segmentos mesmo, né? E, claro, mais do que nunca, muito mais importante ainda, que líderes que nós estamos formando dentro da Igreja de Cristo. Isso é muito importante mesmo. Imitação. Modela a sua vida e ensina princípios. Quarto, entra aqui uma palavra que virou bastante moda, né? Empoderamento, né? Capacita, delega e empodera. 2 Timóteo 4:5. 2 Timóteo 4:5. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, aqui Paulo está empoderando Timóteo aqui, né? Está capacitando, está delegando. Olha, bora, Timóteo, você já conhece, eu já te expliquei, né? Você já fez a sua liçãozinha de casa aí, e seja sóbrio em todas as coisas aí, né? Suporta as aflições. Paulo não criou, né? Timóteo no país das maravilhas, né? Tudo é maravilhoso, tudo é belo. Timóteo, você só vai colher flores no ministério. Não, ele foi bem claro aqui. Tu, porém, né? Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, né? Brincando aqui, engole o choro. Bora, vamos para frente. Vamos em frente aí, né? Faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Empoderamento. Paulo fala assim, Timóteo, você já aprendeu o que eu tinha que te passar, você já aprendeu, você espera que você tenha feito a lição de casa, o ministério é isso, o ministério são lutas, são adversidades, claro que também não é só isso, né? Tem muitas alegrias também, é lógico, mas nesse momento aqui, Paulo está levando assim para o lado, vamos dizer assim, sombrio, vamos dizer assim, do chamado ministerial. Seja sóbrio, não, né, se iluda com as coisas, seja bem lúcido aí, seja consciente de que é dificuldade, é luta, são tribulações, são adversidades, mas cumpra cabalmente o teu ministério ou o ministério que Deus tem confiado. E próximo passo aqui, que é o avance para o próximo nível, né? Envia para situações que precisam de um líder. E eu, infelizmente, perdi a referência aqui. A gente pode depois, individualmente, até procurar, né? Uma referência para embasar o que eu estou falando aqui, mas envia para situações que precisam de um líder. E nós temos esses exemplos aí nas cartas de Paulo a Timóteo mesmo, né? Onde ele já, olha, eu te deixei nesse lugar porque coloca as coisas em ordem, enfim, ele já delega mesmo, ele já entende que Timóteo está preparado e, Timóteo, você concluiu o núcleo base, né? O curso básico você concluiu com aproveitamento agora. Então, você tem todas as ferramentas que precisa para seguir adiante, para passar para o próximo nível, né?
e nós vemos o trabalho que Timóteo faz mesmo, né? E é algo muito especial porque ele teve um excelente discipulador. Nesses dias que nós estamos passando, que a nossa capacidade, vamos dizer assim, de atuar, e me entenda aqui no bom sentido, né? Capacidade de atuar, capacidade de trabalhar, ela tem sido limitada. Um exemplo aqui, eu estou falando com conhecimento de causa nesse momento agora, que eu estou aqui, mas ontem eu estava conversando com o irmão da igreja, irmão, você tem condições lá na igreja, tem que abrir lá para o serralheiro, enfim, fazer o que tem que ser feito lá, tem que pegar álcool em gel, enfim, quer dizer, é um momento que eu estou limitado, literalmente estou enclausurado aqui, só que as coisas precisam ser feitas, né? E graças a Deus que você tem pessoas para você compartilhar essas responsabilidades aí. É o momento que eles têm que fazer, é o momento que tem que ir sozinho. Ontem, final da tarde mesmo, eu falei, gente, o culto, como é que vai ser hoje à noite? E poderia fazer uma live daqui, mas sabe quando você não vou fazer? Não vou fazer, porque sempre vai ter o pastor Roberto para fazer, então não vou fazer. Tá na hora de você, sabe, vamos, gente, vamos lá, vamos em frente. Já não está na hora, já passou da hora, né? Vamos embora. Se virem aí. Vocês têm cabeça para pensar também, vocês bolem aí. E eu vejo muito importante. Esse tempo que nós estamos passando, queridos amigos, é um tempo que eu vejo assim que a gente precisa repensar muitas coisas e é um momento realmente de uma reflexão mesmo. Particularmente, eu estou encerrando aqui já, pastor, particularmente, eu não vou confessar aqui o meu pecado. Eu não tenho muita paciência com algumas coisas. Sabe aquela coisa de mas é errado, tá? É errado. Vou confessar meu pecado aqui. Quer fazer uma coisa bem feita, vai e faça. Tá errado. Mas eu sou assim, entendeu? Aí Deus coloca numa Covid, e daí agora? Ah, como é que você vai fazer então, filho? Então, você tem, eu tenho que aprender a delegar, tenho que sentar, a coisa não vai sair do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino, né? E vou te dizer uma coisa, vai sair melhor, amém? Porque a gente tem aquela ideia que na cabeça da gente é só a gente que faz as coisas bem feitas, né? Então, eu entendo que esse tempo que a gente está passando é um tempo de, sabe, de muitos paradigmas caírem, de muitos conceitos ou pré-conceitos que a gente tem equivocado caírem, e é o momento da igreja, nós como líderes, de, gente, qual é a igreja pós-pandemia? Porque tá muito em voga isso, né? Qual que é a próxima igreja? O que é a próxima... Mas, realmente, né? Qual é a próxima igreja e o que eu estou fazendo para que a igreja ela aprenda com tudo isso e ela avance. Em nome de Jesus. Eu quero fazer oração, pastor Ronaldo. Vou passar para você, querido. Certo. Pai, nós agradecemos a Ti por essa manhã. E eu agradeço a Ti pela oportunidade, Senhor, que Tu me deu de olhar os meus amigos aqui, de estarmos juntos, e foi-me concedida a palavra. Eu peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, de uma maneira como só Ele é capaz de fazer, possa estar abençoando, Senhor, esse tempo precioso nesta quinta-feira de manhã. Nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que possamos olhar, Senhor amado, os Timóteos que estão ao nosso redor, que possamos investir neles e que possamos, Senhor amado, estar também dando um bom testemunho, dando exemplos que eles possam se inspirar e seguir. E que assim os Timóteos, Pai, encontrem outros Timóteos, Pai, e assim nós vejamos realmente a igreja avançando, como de fato é a nossa missão, fazer discípulos de todas as nações. Assim nós oramos, sim, assim eu oro, agradeço por esse tempo em nome de Jesus. Amém.